noite. Estamos aqui hoje em mais uma live do CEDIF. Todo mundo entrando aí. Tem algumas pacientes que já vieram aqui hoje, né? Obrigado aí. Hoje é uma live especial, né? Que me convidaram aqui para eu aqui já uma live especial que eu, né, fui convidado para fazer. Não sei se tá todo mundo me ouvindo, tá vendo? Tá ouvindo, Mariana? Tô. Então, eu não sei se é pela minha autoestima, né? Ou se eu preciso fazer algum procedimento para melhorar, ou se hoje é porque é uma ocasião especial que é com minha esposa, né? Doutora Mariana aqui, cirurgiã plástica do CEDIF, né? E que vai falar para a gente hoje sobre cirurgia plástica e a reconquista da autoestima, entendeu? Claro que eu já conversei com ela que ela não precisa me dar conselho nenhum, que eu já sei, eu já tenho esses conselhos em casa, entendeu? Então aqui não, ela não precisa me dar conselho, né? Vai falar aí pra gente, começar. A doutora Mariana pode se apresentar e explicar aí pra gente essa relação da autoestima, reconquista, se tem relação com a cirurgia plástica e qual é essa relação. Com a palavra, doutora Mariana. Tudo bem? Boa noite a todos. Meu nome é Mariana Lemos, eu sou cirurgiã plástica e eu queria começar agradecendo ao Dr. Wilson de Lemos e ao CEDIF pelo convite para participar dessa live aqui hoje com vocês sobre autoestima e como a cirurgia plástica pode ajudar na reconquista dessa autoestima. Então vamos começar falando um pouquinho sobre beleza. O que é beleza? Beleza é buscada pela sociedade, pelas pessoas, desde os tempos mais antigos de civilizações humanas. Se a gente for pegar na Grécia Antiga, tinha a deusa da beleza, que era Afrodite. No Império Romano, ela foi renomeada para Vênus. E se a gente pegar escavações de sítios arqueológicos de sociedades antigas, de 3, 5 mil anos atrás, foram encontrados vestígios de maquiagem, de joias, de roupas com adereços, e de várias coisas que as mulheres, ou os homens, ou as pessoas, enfim, de um modo geral, buscavam para se tornar mais belas e mais atraentes desde sempre. Só que o conceito de beleza ele vai variando muito ao longo do tempo, ao longo das sociedades, de acordo com as diferentes culturas. E mesmo hoje em dia, é muito variável o conceito de beleza de cultura para cultura, de sociedade para sociedade. E mesmo no mesmo grupo de pessoas, dependendo de uma pessoa para outra, o conceito do que é belo vai variar um pouquinho. Então, vamos definir agora o que é autoestima. Autoestima é a pessoa estar satisfeita com a sua forma de ser, de pensar, de agir e também com a sua aparência física, expressando, então, diante disso tudo, uma autoconfiança. Essa é uma definição que a gente pode encontrar no dicionário. E aí, diante dessa definição, a gente vê que a autoestima ela não engloba somente a aparência física, ela engloba todos os aspectos da pessoa enquanto ser humano, incluindo aí a questão psicológica e mental e não só estética. Então, diante disso, como que a cirurgia plástica pode ajudar na autoestima? A cirurgia plástica pode ajudar? Pode, a gente está aqui para isso. A queixa no consultório mais frequente que eu ouço é perda de autoestima. Eu acho que eu nunca recebi uma pessoa no consultório que não tivesse se queixando de perda na autoestima. Então é muito frequente as pessoas chegarem no consultório e falarem que estão com baixa autoestima por algum motivo. Às vezes as pessoas se abrindo no consultório, falando sobre o que se incomodam, chegam até a se emocionar, ficam mais emotivas e colocam toda uma expectativa em cima de mim e da cirurgia plástica do quanto que esse procedimento, essa cirurgia pode melhorar na autoestima.
Então, como que a gente pode ajudar? Né? Como eu falei, a autoestima não diz respeito somente à aparência física, então a gente está aqui para ajudar em alguma queixa pontual. Então, se a pessoa está incomodada com alguma queixa física que ela tenha, então vamos supor, dar um exemplo, assim, algumas coisas que afetam muito a autoestima, que é uma queixa recorrente em consultório. Em pessoas mais jovens, a orelha de abano, às vezes a pessoa sofre bullying por causa daquilo, ou homens com ginecomastia, que às vezes têm vergonha de ir à praia, não conseguem ter interação social por conta daquilo. Ou meninas, às vezes mais jovens, ou às vezes mulheres mais velhas que têm a mama muito pequena, ou que têm a mama muito grande, por isso destoam das amigas. Às vezes eu recebo meninas até de 16 anos com problemas de autoestima por conta de mamas muito pequenas ou mamas muito grandes. Ou aquela gordurinha localizada, que às vezes a pessoa corre, malha, faz de tudo e não sai gordura de jeito nenhum. Ou então, por exemplo, mulheres que engravidaram uma vez ou mais de uma vez e não conseguiram recuperar o corpo que tinham antes da gravidez, e aí elas se olham no espelho e aquilo afeta muito a autoestima, então elas procuram um consultório de cirurgia plástica para recuperar aquele corpo que elas tinham antes, para poder se sentirem mais atraentes, mais felizes. Outro exemplo, o envelhecimento. Isso é uma coisa que mexe muito com a autoestima. Então, a pessoa começa a ver uma ruga que não tinha antes, começa a se olhar no espelho. E onde era um rosto jovem, começa a ter uma ruga e aquilo começa a incomodar. Então, a gente está aí para resolver essas questões. Mas, como eu falei, pode falar, Bruno. Então, eu quero saber aqui que o pessoal está colocando complexo, autoestima, sendo uma coisa pontual, como você sempre colocou, mas eu quero saber o que você acha se a autoestima, vamos supor, eu tenho autoestima elevada porque o Flamengo ganha. Isso é muito subjetivo. Como é que você avalia essa relação que você vai operar a orelha e vai resolver, vai melhorar a autoestima? Ou quando você Olha, vê que isso não vai ter relação, como é que você aborda isso com o paciente? Ou vai colocar essa a próstata de pergunta mama, a paciente vai ficar linda, maravilhosa e vai resolver isso? Como é que você aborda isso? Como é que o paciente vê que a relação da autoestima é com a orelha, com a prótese? Como? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E isso nem sempre é fácil de detectar. Às vezes é muito fácil, às vezes não. Eu vou dar alguns exemplos aqui de pacientes que passaram pelo meu consultório, de algumas situações que eu vivenciei. Em alguns pacientes fica muito claro, em outros não. Por exemplo, eu recebi um paciente uma vez que a namorada tinha terminado com ele porque achava ele feio e achava que ele tinha o nariz grande. Então ele queria operar o nariz para pegar a namorada de volta. Isso não resolve, né? Porque a gente está ali para melhorar o aspecto estético da pessoa e deixá-la bem consigo mesma. Mas a gente não está ali para resolver todos os problemas da vida da pessoa. Então, se a gente consegue detectar no consultório, se a gente tiver uma conversa mais delicada e conversar bastante, tiver tempo, paciência, a gente consegue detectar isso. Se a pessoa ela está colocando expectativas irreais naquela cirurgia, como por exemplo, reatar um relacionamento, uma pessoa que se divorciou e acha que vai conseguir o marido de volta, ou vai conseguir outro companheiro com aquela cirurgia, ou uma pessoa que perdeu o emprego e acha que vai recuperar o emprego se for mais bonita, mais atraente, ou se a gente vê que a pessoa vem mal, assim, se a pessoa vem não está bem emocionalmente, não está se cuidando, não está tendo uma alimentação saudável, não está dentro do peso, não tem nenhuma rotina de exercício, não tem nenhuma rotina de autocuidado. Aquela pessoa chega no consultório, fala que está com baixa autoestima e que quer fazer uma cirurgia plástica e que depois daquela cirurgia a vida dela vai melhorar e tudo vai se resolver, isso é muito perigoso. Porque a cirurgia plástica ela não tem essa função de resolver todos os problemas. Mas se a pessoa vem bem, vem com uma rotina de autocuidado, tem todo um equilíbrio emocional, toda uma estabilidade, tá bem como um todo, mas ela se queixa, ela se olha no espelho e aquele ponto incomoda ela, é aí que a gente entra. E é um trabalho em parceria, né? Eu digo que eu não trabalho sozinho e eu não faço milagre. Então eu preciso fazer a minha parte e o paciente ou a paciente precisa fazer a parte dele. Então a pessoa também precisa ter alguns autocuidados para a cirurgia poder dar certo. A bariátrica, levar para a bariátrica, colocar aqui que é urgente, quando o paciente faz bariátrica, ela precisa urgente.
Muito. A gente sabe que, né, perde peso, tem excesso de pele. Essa urgência, essa expectativa toda, principalmente de pós-bariátrica, cirurgia reparadora, né? A bariátrica é uma cirurgia reparadora, aí não é só estética. O paciente precisa, né? Como é que essa relação, né, essa urgência, melhora a autoestima, que já melhorou, né? Ela emagreceu, elas voltam aqui todas, né, bem arrumadas, isso, e aí vai ter uma outra melhora de autoestima. Como é que é essa relação na cirurgia bariátrica e cirurgia reparadora? Então, nas pacientes que fizeram bariátrica e até nas pacientes que emagreceram bastante sem a bariátrica, somente com dieta e exercícios, é muito marcante essa questão da autoestima, assim, por várias questões. Eu recebo, as pacientes, elas chegam muito ansiosas, às vezes elas nem foram liberadas ainda pelo cirurgião bariátrico, às vezes elas fizeram a bariátrica há 2, 3, 6 meses, já chegam no meu consultório querendo operar e querendo marcar a cirurgia. Por que isso acontece? Assim? Tem toda uma ansiedade, porque quando elas vão emagrecendo, elas vão melhorando a autoestima, elas vão ficando mais felizes, vão se sentindo melhores, mas acontece uma coisa, elas vão adotando uma imagem corporal completamente diferente da imagem que elas tinham antes. Então, a pessoa que estava muito acima do peso começa a se ver muito magra e com muita flacidez, se olha no espelho, às vezes não se reconhece mais. Então, isso gera uma ansiedade nas pacientes, e algumas pacientes chegam até a engordar de novo de tanta ansiedade. Quando elas se olham no espelho, veem que estão com muita flacidez, que ainda vai demorar muito para conseguir fazer uma cirurgia plástica, começam a ficar muito nervosas e engordam tudo de novo. Então, é preciso que a paciente segure a ansiedade nesse momento. Vai chegar o momento de operar, vai chegar o momento que eu posso entrar para poder resolver e ajudar. E a gente vê que depois que a gente faz a cirurgia plástica, depois que a gente faz o abdômen, ou a mão, ou o braço, ou a coxa, é gritante a mudança na autoestima dessas pacientes. Elas se sentem muito felizes, elas chegam no consultório mais maquiadas, mais felizes, mais arrumadas. Às vezes faz uma cirurgia, e aí às vezes o pós-operatório é difícil, né? Doloroso, sente dor, fica com grana e tudo. Aí elas falam assim, ai, nossa, o pós-operatório é tão difícil. Assim que elas veem o resultado, então passa um mês da cirurgia. Ah, doutora, quando é que eu posso marcar a próxima cirurgia? Eu tô tão feliz que agora eu quero fazer a mama, agora eu quero fazer o braço, agora eu quero fazer o rosto, agora eu quero fazer tudo. Eu quero saber aqui, perguntar, quanto tempo depois, isso eu sei, mas eu quero saber a sua avaliação. Quanto tempo depois pode fazer a cirurgia reparadora? Quanto tempo depois da bariátrica você acha que é viável? Outra coisa fez a cirurgia bariátrica, eu vou dar um exemplo da bariátrica, que a gente está falando sobre isso. Plástica. E aí engravidou? Esse resultado, como é que vai ficar? Vai ficar comprometido? Bom, vamos lá. A primeira pergunta. Quanto tempo depois da bariátrica pode fazer cirurgia plástica? Não existe um tempo fixo. Existe um tempo fixo em relação à estabilidade de peso. Então, a partir do momento que a pessoa emagreceu e estabilizou num peso corporal, a gente pede 6 meses de peso estável para poder operar. Isso tem um motivo, por que isso? Né? A pessoa, enquanto ela ainda está emagrecendo, ou ela acabou de emagrecer, estabilizou o peso tem um mês e quer operar, por que a gente não opera essa paciente? Se a paciente ainda está emagrecendo, se ela estabilizou o peso muito recentemente e a gente operar, e aí depois dessa cirurgia ela tiver uma nova variação de peso corporal, seja para mais ou para menos, a gente perde o resultado da cirurgia plástica. Então, assim, pequenas variações de peso corporal, acima de 3 quilos a gente já pode perder resultado. Então é por isso que a gente pede 6 meses de peso estável para a gente ter certeza que a pessoa vai conseguir manter o resultado da cirurgia plástica. Uma outra coisa que eu vejo na bariátrica, mas aí vamos sair da bariátrica, pessoas que, para resgatar a autoestima, fazem cirurgia. Hoje é no nariz, melhorou o nariz, achei excelente, a doutora linda, maravilhosa, agora é a orelha. Aí, linda, maravilhosa, agora é o queixo. Lindo, maravilhoso, agora eu quero colocar prótese. Essa é um vício ou a busca de um resultado, de resolver alguma coisa na vida. E isso. Como se dá esse diagnóstico e qual é a abordagem desses pacientes? E se isso existe muito, né? Então, existe um diagnóstico, né, que é muito frequente nos consultórios de cirurgia plástica, que é o transtorno dismórfico corporal.
nem sempre a gente consegue identificar isso numa primeira consulta ou numa primeira conversa com o paciente. Mas a partir do momento que a gente identifica, a gente não deve operar esse paciente, ou deve pelo menos encaminhar ele para um acompanhamento psicológico até que a gente tenha certeza que ele está estável para operar. Que são pessoas que têm uma alteração da percepção de imagem corporal muito grave. Então elas veem, às vezes, defeitos onde não existem, ou é aquilo que a gente já falou, né? A pessoa está fazendo a cirurgia plástica com o objetivo de resolver alguma área da vida que, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com nenhuma queixa estética que a pessoa possa ter. Nesses casos, a cirurgia ela é contraindicada, então cabe ao cirurgião plástico identificar isso em consultório e orientar o paciente que ele não deve operar. Então, se você percebe que a pessoa está viciada naquilo, seja por qual motivo for, ou está operando pelo motivo errado, o ideal é não operar, porque isso tem tudo para dar errado no pós-operatório. A Gleice perguntou sobre a gravidez, perguntou de novo ali. Se fizer abdominoplastia, que é a cirurgia mais comum, se engravidar, acaba o resultado, você perde isso tudo, vai ter que refazer, ou você tem alguns cuidados que você pode tomar para não perder o resultado que você teve com a cirurgia plástica? Então, eu costumo falar, sempre me perguntam isso em consultório, né? Essa é uma pergunta recorrente. Medicina e cirurgia plástica, principalmente, não é uma ciência exata. Então, eu costumo comparar com uma gravidez de uma pessoa que não operou. Se você pegar 100 mulheres que engravidaram, algumas vão conseguir recuperar o corpo que tinham antes, algumas não. Algumas vão ficar com a barriga muito destruída, outras só um pouquinho. A mesma coisa é para quem operou e vai engravidar depois. Então, você pode perder o resultado da cirurgia? Com certeza. Na verdade, é mais provável que você perca o resultado. Com certeza, sim. Não vai ficar exatamente igual que estava antes. Mas pode ser que fique razoavelmente bom. Pode ser que você não precise reoperar a sua barriga se você engravidar depois de uma abdominoplastia. Isso vai depender de várias coisas. Vai depender do quanto você vai engordar na gravidez, se você vai se alimentar bem, se você vai fazer exercício, se a sua barriga vai crescer muito ou se ela vai crescer pouco, de fatores genéticos, do seu colágeno, enfim, vai depender de vários fatores. Mas a probabilidade maior é que sim, que se perca o resultado. Então, se a pessoa está pretendendo engravidar no futuro próximo, e eu sempre pergunto isso antes de fazer a cirurgia, qualquer cirurgia, o ideal é operar depois de engravidar. Uma pergunta aqui, como é que aí para você? Como é que é o desafio de ter esse resultado, de chegar sempre a um resultado, que eu acho que é a parte da medicina, que você tem um compromisso com o resultado, né? Esse desafio de resultado, de deixar o paciente sempre bem e com autoestima. Como é que é para você isso, ficar buscando esse resultado? Isso é um desafio muito grande, né? A gente trabalha sempre com estética, com o belo, e o nosso objetivo sempre é deixar o paciente o melhor possível e o mais bonito possível. E a gente sempre quer deixar o paciente melhor, e o melhor que a gente pode. Só que isso é uma coisa complicada, assim, então a gente tem que detectar a expectativa do paciente. A grande maioria dos pacientes tem uma expectativa muito compatível com a realidade. Então eles sabem que vão melhorar, mas sabem que a perfeição não é atingível. Então, depende muito também do paciente. Depende se o paciente está dentro do peso. Então, como é que é o melhor resultado? Quando o paciente se cuida, tem uma rotina de alimentação saudável, está dentro do peso ideal, faz exercício físico. Isso facilita o nosso trabalho de conseguir o melhor resultado possível. Quando o paciente está acima do peso, não se alimenta bem, não faz exercício e depois da cirurgia plástica vai manter toda essa rotina errada de vida, o nosso resultado fica muito prejudicado diante do que a gente poderia atingir se o paciente colaborasse com a gente. E tem o problema também dos pacientes que têm expectativas irreais de resultado. Às vezes você pega, sei lá, uma pessoa muito mais velha que quer ficar com uma aparência de 30 anos. Isso não é possível. Às vezes você pega uma pessoa que está muito acima do peso e quer ficar com uma cinturinha de barba e com uma barriga negativa. Isso não é possível. Então, o desafio disso, de lidar com isso no dia a dia, é deixar isso tudo muito claro e conversar com o paciente, identificar o que o paciente espera e deixar claro para ele o que a gente consegue de fato atingir. Uma pergunta aqui cirurgia de coxa
né? A expectativa e o resultado, né? Porque os pacientes, ela perguntou, por que a cirurgia de coxa é pior? Né? E aí, quando você lidar com isso, já que você sabe que o resultado não vai ser, como é que você aborda isso? Entendeu? A cirurgia de coxa realmente é uma cirurgia complicada. De braço também, não só de coxa. Né? São duas cirurgias mais complicadas. E por que isso? Vou dar um exemplo assim da abdominoplastia. A abdominoplastia a gente consegue retirar toda a pele que está sobrando. A gente consegue deixar a barriga tão esticada que a pessoa não consegue nem ficar em pé direito. Ela tem que ficar tão curvada, tão esticada que a gente deixou. E mesmo assim a cicatriz fica boa e mesmo assim o resultado fica bom. Se eu deixar a coxa esticada nesse nível, tirar toda a pele que está sobrando e deixar sem nenhuma flacidez, os pontos vão abrir, assim, no dia seguinte. Quer dizer, logo depois. Então, a gente não... Como é uma região de suporte do corpo, a perna é uma região de suporte do corpo, e a pessoa obrigatoriamente precisa da perna, precisa se movimentar, e é uma região de tensão, e é um corte que fica contra as linhas de força, porque a gente tem linhas de força no corpo. Quando o corte ele é feito a favor dessas linhas de força, ele fica esteticamente mais agradável. Quando ele é feito contra as linhas de força, ele tende a ficar uma cicatriz mais feia, mais hipertrófica, mais alargada. E na coxa, essa cicatriz ela é feita contra as linhas de força. E se a gente deixar muito tenso, a cicatriz vai ficar larga, ou os pontos vão abrir, ou, enfim, não vai ter um resultado muito bom. Então, é realmente uma cirurgia muito desafiadora. A gente não consegue corresponder à expectativa das pessoas. É uma cirurgia mais complicada. Olha, eu estou vendo aqui pelas perguntas, o pessoal entende muito de cirurgia plástica, né? Até mais do que eu. Pergunta bem específica. Mastopexia sempre precisa de prótese? E quando precisa de prótese? Né? Pode ser feito só a mastopexia ou sempre tem que colocar prótese? Quando que precisa? E quando que não precisa? Pode ser feito sim, só a mastopexia. Muitas vezes é feita a mastopexia sem prótese. E quando que a gente indica a prótese? No primeiro momento, quando a paciente deseja aumentar o volume das mamas. Então, a gente indica a prótese porque se a gente não colocar a prótese, a paciente não vai ter o volume de mama que ela deseja. E isso, na maioria das vezes, a mulher deseja aumentar a mama. Mas vamos supor, se a gente pega uma mulher que já tem a mama grande, mas ela gosta da mama dela muito grande. Ela gosta de ter um colo, que é um colo marcado. Então, a mastopexia, quando ela é feita sem a prótese, a gente faz a retirada de pele, retira um pouco de glândula mamária. Então, obrigatoriamente, aquela mama ela vai ficar menor do que ela é. Se é uma mulher com uma mama muito pequena, mesmo que ela não deseje obrigatoriamente aumentar o tamanho da mama, mas ela já tem a mama pequena e há muita flacidez e não tem tanto tecido mamário, eu indico a prótese nesses casos. Porque senão a mama vai ficar muito pequena, com pouca projeção e sem colo. E a maioria das pacientes que procura o consultório para fazer uma mastopexia deseja ter um colo marcado e uma mama bem em pezinho e durinha. E esse resultado ele é conseguido com a prótese. Então, a Edsandra e a Alice aqui perguntaram sobre granuloma de fio. Quando tem, como prevenir, se tem que operar, como é que resolve isso, né? Depois do diagnóstico, depois de abdominoplastia, por exemplo, que são muitos pontos. Tem o granuloma de fio, na minha especialidade é um pouquinho diferente do granuloma de fio do Dr. Wanderson, porque geralmente o cirurgião geral tem granuloma de fio com os fios que eles usam na poneurose, um fio que um fio mais espesso, principalmente em região umbilical, que é mais superficial. A gente tem alguns, não vou chamar de granuloma de fio, né? É extrusão de fio, na verdade, que a gente fala. A gente fecha a pele, o subcutâneo, a derme. Quando a gente vai fechar a cirurgia, a gente fecha em 3 ou 4 camadas. Então, a gente fecha o subcutâneo, a gente fecha a derme e a gente fecha, enfim, a pele final ali. Os pontos que a gente dá no subcutâneo normalmente são pontos inabsorvíveis de nylon. E esses pontos, com o tempo, e isso é muito comum e acontece quase 100% dos pacientes, eles acabam obstruindo, eles acabam superficializando ali, pressionando a derme e passando para a epiderme e colocando a pontinha deles para fora. Não é propriamente um granuloma de fio, porque você não tem uma reação, necessariamente uma reação inflamatória. Mas você tem o fio querendo sair. E às vezes os pacientes relatam que aquilo fica espetando e tudo. Isso é simples de resolver. A gente tira em consultório médico.
Mas nas minhas últimas cirurgias, de uns 6 meses para cá, o que eu tenho feito? Eu tenho minimizado o uso de nylon para fechar. Eu tenho fechado com fios absorvíveis com uma duração um pouquinho maior, como o Vicryl, por exemplo. E eu vejo que eu não estou tendo um número maior de deiscência, mas eu estou tendo um número menor de extrusão de fio. Então eu tenho optado por fios absorvíveis para evitar esse problema. Então, duas perguntas aqui de homem, né? Uma, lipoaspiração tira ou cura celulite? Não, isso é um mito. É o mito, né? E aumento de glúteo com prótese de silicone ou enxerto gorduroso? Qual que é melhor? Do Gabriel Casarinha aqui, está perguntando. Bom, vamos lá, vamos falar sobre a lipoaspiração, né? No caso aí, acho que é mais sobre a lipoescultura. A gente consegue uma melhora do aspecto da celulite fazendo, não a lipoaspiração, mas enxerto de gordura. O que a gente pode fazer para a celulite? No caso, assim, celulite em região glúteo, em região de coxas, a gente lipando. Pegando essa gordura e enxertando nas regiões que são mais fundas, nos buraquinhos que são mais fundos. E a gente também tem um tipo de cânula de lipo que faz uma subcisão. Então a gente pega a cânula ali e vai meio que cortando as traves de fibrose da celulite. A gente consegue melhorar o aspecto da celulite, mas a gente não consegue curar a celulite. Então, se a pessoa tem a perna toda com aspecto de casca de laranja, com aquela celulite grave, e acha que fazendo a lipo vai resolver, não conseguimos. Conseguimos dar uma melhora no aspecto, mas não conseguimos tratar a celulite definitivamente. O tratamento da celulite é uma alimentação saudável, uma rotina de exercício físico, drenagem linfática, tem todo um conjunto de tratamento. E sobre o aumento de glúteo, prótese glútea ou lipoenxertia, o que é melhor? Não existe o que é melhor, não existe o que é melhor para cada paciente, para cada caso. Se eu pego uma paciente muito magrinha, que eu sei que a lipoaspiração dela não vai sair quase nada, e ela tem um glúteo muito pequeno e quer aumentar muito o glúteo, o ideal já é partir direto para a prótese glútea. Porque a lipoenxertia não vai dar resultado, vai dar num primeiro momento, né, mas não vai dar um resultado a longo prazo. O que acontece com a lipoenxertia, com qualquer enxerto que a gente faz? A gente observa que o enxerto de gordura, ele não é absorvido 100% pelo organismo. Então, vamos supor, se a gente injeta 500 ml em cada glúteo, o que vai ficar de fato naquela paciente é em torno de 50% a 60%. Então, eu vou ter aí, se eu enxertei 500, depois de 3 meses, eu vou ter de 250 a 300 ml só do que eu coloquei. Então, a pessoa tem que ter consciência de que ela vai chegar em casa com um volume enorme e que aquilo vai murchar depois de um tempo. Então, não vai ficar exatamente igual ao que saiu do centro cirúrgico. Então, se a pessoa quer um resultado mais natural, mais discreto, a gente consegue isso com o enxerto. Isso não quer dizer que a prótese glútea dá um resultado artificial, tá? Eu sempre busco um resultado mais natural nas minhas cirurgias, não gosto de resultado artificial. Quando eu coloco prótese glútea, eu opto sempre por tamanhos menores e proporcionais ao corpo da paciente para deixar o resultado mais natural possível. Só que a prótese glútea é um resultado que fica e que é previsível. Então, se eu coloquei uma prótese de 350 ml, eu vou ter esse resultado de 350 ml para sempre. O que saiu do centro cirúrgico vai ficar para sempre. O que acontece com a prótese glútea? A prótese glútea, ela tem algumas limitações para a vida da pessoa. Então, se é uma pessoa que gosta de malhar, que gosta de fazer agachamento, exercícios para glúteo, quando a pessoa coloca a prótese glútea, ela tem que entender que ela não pode mais malhar glúteo. Então, ou é a prótese, ou um glúteo sarado. Então, também isso tem que ficar bem claro no pré-operatório. Uma pergunta é sobre idade e redução do abdômen. Acho que a abdominoplastia tem redução de abdômen. A idade para se fazer isso, qual o limite de idade se tem? Assim, não é que exista um limite de idade, mas a tendência é não operar pessoas acima de 65 anos para fazer uma abdominoplastia. A gente pode abrir uma ou outra exceção, a pessoa não tem comorbidade, está muito bem. Hoje em dia você tem pessoas de 65 anos que estão com excelente saúde,
com peso bom, que são atletas, que têm preparo físico melhor do que o meu, tudo bem, a gente coloca isso numa balança. Mas você tende a não operar acima de 65 anos numa abdominoplastia. E mesmo em pessoas mais jovens do que isso, a abdominoplastia pode não parecer, mas é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia que demora, é uma cirurgia que sangra bastante. Então, a gente só pode fazer essa cirurgia em quem esteja com a saúde muito boa. Então, se for hipertenso, tem que estar bem controlado, não pode ter anemia, não pode ter diabetes descompensado. Então, é importante estar com a saúde em dia. Duas coisas aqui que eu vou unir numa pergunta só, nem sei se tem relação, mas uma, perda de sensibilidade na cirurgia, principalmente de mama, que é a pergunta aqui. E a outra, queloide. A pessoa que tem tendência a queloide, como é que controla isso no pós-operatório para evitar, se tem tratamento, alguma coisa? Ou se teve queloide, como é que pode ser abordado isso? Tá, vamos começar então falando sobre a perda de sensibilidade. A perda de sensibilidade não é uma exclusividade da cirurgia plástica, ela ocorre em qualquer cirurgia, qualquer corte que a gente faça no nosso corpo. Isso é muito frequente em cesáreas, por exemplo. As mulheres que fizeram cesárea têm uma queixa recorrente de perda de sensibilidade ali no local da cicatriz da cesárea. Essa perda de sensibilidade ela é variável de pessoa para pessoa. Tem pessoas que quase não têm perda de sensibilidade, ou seja, tem uma sensibilidade quase normal depois da cirurgia, e outras têm uma parestesia, que é uma perda de sensibilidade importante. Num primeiro momento na cirurgia, você tem sensibilidade zero, em qualquer cirurgia. Então, nos primeiros meses, você não sente aquele local, e aos pouquinhos você vai recuperando a sua sensibilidade, e ela vai se aproximando do normal, mas ela nunca volta a ser 100% o que ela era antes da cirurgia. E isso não é uma exclusividade da cirurgia de mama. Eu sei que a pergunta foi sobre mama, mas não é uma exclusividade da cirurgia de mama. É uma pergunta que as pessoas fazem sobre mama, mas perde a sensibilidade no mamilo. Num primeiro momento, sim, mas depois essa sensibilidade ela vai se recuperando e não atrapalha a função e a sensibilidade do mamilo no longo prazo. Uma pergunta sobre aí, com relação sobre a prótese de glúteo, se prótese mamária também tem restrição de exercício, ou se tem alguma complicação com contratura, atrapalha fazer exercício físico com prótese mamária? Não, prótese mamária não tem restrição a exercício físico. A pessoa pode ter uma vida normal, de rotina de exercícios normal. A contratura não é que ela atrapalha fazer o exercício, eu acho que ela atrapalha o cotidiano da pessoa, né? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é contratura capsular. A prótese é um corpo estranho e ela fica sempre envolta por uma cápsula, que é uma reação de corpo estranho que é feita em volta da prótese. Em alguns casos, essa cápsula ela fica muito espessa e ela começa a se contrair, causando alguns sintomas que são, o primeiro sintoma é deformidade. Então, no primeiro momento, você olha... Geralmente isso acontece de um lado só. É difícil isso acontecer ao mesmo tempo dos dois lados, mas pode acontecer. Mas quando acontece, em intensidade diferente um lado do outro. Então, você vê que um lado está mais alto ou mais baixo por conta da contratura. Você começa a ter dor. E você palpando, você vê que um lado está muito mais endurecido do que o outro. Então, essa é a contratura capsular. A contratura capsular, em alguns casos, num caso leve, você só visualiza ou você palpa e você vê que tem alguma coisa errada. Mas nos casos mais graves você tem dor. E essa dor não é relacionada à atividade física, é uma dor que está ali constante. E quando você tem uma contratura capsular grave, a indicação é você retirar essa prótese e trocar a prótese. Faltou responder a pergunta sobre o queloide, que me fizeram antes. Queloide, enfim, a gente faz o nosso melhor para a gente ter a melhor cicatrização possível na cirurgia. Mas existe uma parte da cicatrização que depende da genética do paciente. Tem pacientes que têm tendência a ter uma cicatrização mais escura, ou uma cicatrização hipertrófica, ou até mesmo queloide. Queloide e cicatriz hipertrófica são coisas diferentes, mas, enfim, os pacientes acabam confundindo um pouco isso e tratando como se fosse a mesma coisa. Se o paciente ele tem tendência mesmo a queloide, e ele precisa operar, o ideal é que ele não opere, mas se ele precisa operar e ele tem queloide, a gente recomenda fazer a beta-terapia no dia seguinte após a cirurgia. Isso não evita totalmente queloide, mas diminui muito a espessura e como ele vai ficar.
Se a pessoa só tem tendência a cicatriz hipertrófica ou cicatriz hipercrônica, a gente vai administrando isso no consultório com alguns recursos, como infiltração de corticoide, pomadas, e a gente tem alguns outros recursos para tratar a cicatriz, como laser, derma roller, peeling, enfim, botox, vários recursos que temos em consultório para tratar a cicatriz na estética. Pergunta do Wilson. A barriga de chope tem indicação de cirurgia em homem? Não tem, não? Não tem, não. Tá. Pode ser a bariátrica. Agora, uma coisa, então. Pode ser a bariátrica. Até isso eu vou... Uma coisa que eu vejo. Como é que você faz ou vai agir num paciente que você vê que não tem indicação de cirurgia, foi lá confiando em você, já essa paciente, e você tem que contraindicar isso porque a autoestima dela está relacionada com outras coisas e que aquilo ali não vai resolver. Porque isso acontece muito comigo. Os pacientes vêm aqui, querem operar bariátrica, mas tem outros problemas que não vai dar certo. E aí eu tenho que falar isso e os pacientes vão sair chateados. Como é que você lidar com isso? Olha, então, eu confio na relação médico-paciente, então eu tento estabelecer a melhor relação médico-paciente possível. E a minha estratégia é sempre falar a verdade e ser o mais honesta possível. Então, quando eu contraindico uma cirurgia, eu explico por que eu estou contraindicando, explico o que seria para mim uma indicação daquela cirurgia, tento estabelecer um vínculo com o paciente para que ele entenda. Na maioria das vezes, entende. Eu já tive experiência do paciente sair muito chateado comigo do consultório, porque eu contraindiquei uma cirurgia. E assim, vou dar um exemplo dessa paciente. Ela teve síndrome de Cushing por uso de medicação e uso de corticoide, tinha estrias violáceas enormes em toda a região de quadril e colote. E ela queria fazer uma cirurgia para remover essas estrias, porque ela queria ficar com um bumbum bonito para usar um biquíni na praia. Então, eu expliquei para ela que não existe cirurgia para remoção de estria. Ela falou, mas você pode fazer um corte aqui no meio do meu bumbum e tirar essas estrias. Eu falei, mas se eu fizer isso, eu não vou conseguir remover todas as estrias, você vai continuar com elas e ainda vai ter um corte enorme que vai te deixar com um aspecto estético pior ainda para você poder usar um biquíni, que é o que você quer. Eu expliquei isso, mas ela não entendeu. Na maioria das vezes as pessoas entendem. Então, eu acho que a honestidade, falar a verdade, falar os motivos médicos que estão te levando a contraindicar aquilo é sempre a melhor estratégia. Falar agora um pouco de procedimentos estéticos, né? Harmonização facial, né? Que é cirurgia, mas quando a pessoa, principalmente de rosto, né? Que ela tem um exemplo que ela quer ficar igual nariz de não sei quem, olhos, e aí você vai dar um resultado melhor para ela, mas você não vai conseguir aquilo que ela espera. Como é que você lidar com isso? Principalmente assim, tendo exemplos de procedimentos. Isso é muito frequente no consultório, e nem sempre isso é uma coisa negativa. Isso às vezes é até uma coisa positiva e até ajuda a gente. O paciente levar uma referência do que ele acha atraente, do que ele acha bonito. Ah, doutora, eu gosto dessa foto aqui, dessa atriz ou dessa pessoa, e eu gostaria de me espelhar nisso. Isso é positivo, porque a gente tem mais ou menos uma ideia do que a pessoa acha atraente. Agora, se o objetivo da pessoa é ficar idêntico, que nem, por exemplo, aquele Ken humano, que o objetivo dele era ficar idêntico ao Ken, isso não é possível e isso não é saudável. Se a pessoa quer usar como referência do que ela acha belo, ok. Se a pessoa quer ficar idêntica àquilo, não vai dar certo. Cirurgia de nariz. O meu, lindo. Né? O meu já é bonito, mas eu quero que fique mais bonito. E como é que você lidar com uma pessoa que já tem uma coisa e quer ficar... operar o bonito. Ela quer operar o bonito. Como é que você age nisso? Olha, operar pessoas bonitas é muito fácil. Na verdade, não é mais difícil, não. É mais fácil. Porque quando a pessoa já é bonita e ela só quer ficar mais bonita, por incrível que pareça, é mais fácil.
É, é, queloide, você tinha que fazer, falando no pós-operatório. E no pré-operatório, tem alguma coisa que possa fazer para prevenir? Então, no pré-operatório, não. A não ser que a pessoa já tenha um queloide. Então, se a pessoa vai fazer uma abdominoplastia, ela quer evitar queloide, no pré-operatório não tem nada que possa fazer. O que a gente vai fazer é, durante a cirurgia, tentar dar os pontos de forma mais delicada possível, como a gente sempre faz. A gente tem uma cola cirúrgica que a gente pode usar, que também ajuda a melhorar o aspecto da cicatriz. E quando a pessoa tem queloide mesmo, eu já mando no dia seguinte para beta-terapia. Mas aí vamos partir para outro caso. A pessoa tem um queloide. Ela está indo no consultório com um queloide para tratar esse queloide e operar. A gente não pode operar esse queloide logo de cara. Se eu simplesmente operar e mandar a pessoa para casa, ele vai voltar e possivelmente vai voltar pior do que ele já era. Então, nesses casos, eu costumo fazer infiltração de corticoide seriada uma vez por mês, umas 3 sessões antes da cirurgia. Aí a gente faz a cirurgia, faz a aplicação na incisão cirúrgica logo no pós-operatório e faz mais umas 2 ou 3 sessões no pós-operatório. E aí podemos fazer beta-terapia também. Isso costuma dar um bom resultado. Vamos voltar aqui. Você já respondeu, mas tem perguntas, outros pacientes querem saber. Cirurgia bariátrica, quando que você opera, né? Qual o período, se tem um tempo fixo, qual o resultado que você espera da cirurgia bariátrica para você indicar a cirurgia plástica. E, já complementando, se tem uma regra que todos têm que fazer abdominoplastia e mama junto, peito, mama, coxa, qual é a sequência certa de cirurgia e qual o tempo que você opera, essas coisas que você já respondeu, mas voltando a isso, porque tem perguntas aqui. Vou responder sobre a sequência de cirurgia. Não existe sequência de cirurgia, não é obrigatório fazer o abdômen primeiro, nem a mama primeiro, nem nada primeiro. Eu costumo perguntar para o paciente o que mais incomoda ele e começar pelo que mais incomoda, até por conta dessa questão da autoestima. Né? A partir do momento que você trata o que mais está incomodando o paciente, e ele vê que aquilo foi resolvido e que ele ficou bem, isso já dá uma melhora na autoestima e você já melhora muito a qualidade de vida da pessoa. Eu só costumo evitar começar pela cirurgia de coxa por conta daquilo que a gente já falou. Porque é uma cirurgia que não consegue dar um resultado estético 100% de acordo com a expectativa da pessoa, tem um risco de complicação maior, então eu evito começar por essa cirurgia. Eu costumo começar por cirurgias que têm uma chance de dar um resultado estético melhor. Sobre o tempo para operar após a cirurgia bariátrica. Não é um tempo fixo, não existe um número cabalístico sobre isso, mas a gente costuma usar como regra 6 meses de peso estável. E a gente faz isso por um motivo. Se a pessoa ainda está emagrecendo, ou se ela estabilizou o peso há muito pouco tempo, e a gente faz uma cirurgia plástica nesse momento, corre um risco da pessoa ainda ter uma variação de peso depois da nossa cirurgia. E a gente perde o resultado. Qualquer variação de peso, para mais ou para menos, de 3 quilos para mais ou 3 quilos para menos depois de uma cirurgia plástica, a gente já pode ter perda de resultado. Então é por isso que a gente pede 6 meses de peso estável, para a gente ter certeza que a pessoa vai manter o resultado da cirurgia. Procedimentos. Vamos falar de preenchimento. Pode ser repetido várias vezes, tem limite de tempo, se começar muito cedo. Como é que é? Preenchimento. Fala um pouco para a gente aí. E Botox também. Já colocando a pergunta do Botox também, sobre os procedimentos. Botox, muito tempo, perde o efeito. Existe assim, para você não prevenir ruga, você pode usar Botox? Tem indicação isso? O Botox, a indicação dele é essa, né? A indicação do Botox é para prevenir ruga. É para tratar as rugas dinâmicas antes que elas virem rugas estáticas. Então, se você já tem aquelas rugas há muitos anos e já tem a testa toda marcada, por exemplo, o efeito do Botox é muito menor do que se você começa a fazer o Botox para prevenir as rugas. Então, o ideal é a gente começar aí entre 25 e 30 anos antes das rugas ficarem marcadas, porque o Botox ele age paralisando a musculatura. Então, a gente vai garantindo que essas rugas não se formem. Então, ele é profilático, sim. Se pode fazer resistência ao Botox. Existe, sim, resistência ao Botox.
Existem vários relatos na literatura sobre isso. E ele é dose dependente. Só que o Botox, ele não foi descrito inicialmente para fins estéticos. O Botox, na verdade, ele foi inicialmente usado para fins terapêuticos e usado em doses muito altas. A dose que a gente usa na estética para o Botox é uma dose baixa. Não é uma dose que... Eu falo todo dia pro Wanderson fazer Botox, mas ele não quer. Mas vamos lá. Então, a dose que a gente usa na estética para o Botox é uma dose baixa. Mesmo assim, pode induzir resistência. Só que induz mais resistência quando ele é feito de forma errada. Então, se a pessoa faz intervalos de menos 3 meses, o ideal é dar pelo menos 3 meses de intervalo entre uma aplicação de Botox e outra. E tem diferentes tipos de toxinas. Tem algumas toxinas que têm mais proteína, outras toxinas que têm menos proteína. Isso também influencia no nível de resistência que vai acontecer e no nível de anticorpos que vai acontecer. Mas costuma demorar muito e é dose dependente. Então, você tem pessoas que fazem Botox há muitos anos e não necessariamente vão desenvolver resistência ao Botox. Sobre o preenchimento, se pode estar sendo repetido e com que frequência ele deve ser feito. O preenchimento com ácido hialurônico, o ácido hialurônico é uma substância absorvível, mas que dura bastante tempo no organismo. Ele dura aí mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, às vezes até mais. Então, quando você faz um preenchimento, 1 ano e meio depois, você vai repetir esse preenchimento. Mas, às vezes, a quantidade que você vai usar nesse segundo preenchimento é menor do que a quantidade que você usou no primeiro preenchimento. Então, a gente observa muito isso. Às vezes, um paciente vai fazer uma harmonização facial e usa, sei lá, 12 seringas de ácido hialurônico. Quando ele for repetir essa harmonização facial 1 ano e meio ou 2 anos depois, dificilmente ele vai usar as mesmas 12 seringas, vai acabar usando um pouquinho antes. Tem problema ficar repetindo o preenchimento? Não, não tem problema. A diferença de duração tem de paciente para paciente ou qual a duração do Botox? Continua no Botox? Tem. Com certeza. O Botox ele tem diferença de duração variando dependendo do produto que você utiliza, dependendo do paciente, dependendo da dose que você usa. Quanto maior a dose, maior a duração, quanto menor a dose, menor a duração. Tem produtos que duram um pouco mais, produtos que duram um pouco menos. Pacientes com musculatura muito forte, pessoas que malham muito, ou homens muito fortes, que têm uma musculatura muito forte, você vê que dura menos tempo. A média de duração é de 3 a 4 meses. Mas já vi duração de 2 meses e já vi duração de 5 meses. Dificilmente mais de 5 meses. Pode ter rejeição ao preenchimento, ao Botox? Alguém pode ter isso? Não, rejeição... Ou ácido hialurônico do preenchimento? Não é rejeição não, porque o ácido hialurônico, ele, assim, por exemplo, você tem rejeição a preenchimento com PMMA, mas eu não uso esse tipo de preenchimento. O ácido hialurônico, ele não dá rejeição, mas algumas pessoas podem ser alérgicas. O ácido hialurônico é uma substância absorvível, ele é uma substância que pode ser dissolvida. Então, se você, por exemplo, rejeição você não vai ter, mas se você fez uma alergia, ou se você injetou mais produto do que você gostaria, ou se você, por acaso, não gostou do resultado, existe uma substância que é a hialuronidase, que é uma enzima que dissolve o ácido hialurônico e você consegue fazer isso em consultório com uma facilidade grande. Então, não tem tanto problema. Uma pergunta aqui da Daniela, que até... Ela fez a bariátrica e emagreceu, ou o paciente emagreceu o tempo. Ela pode fazer cirurgia facial nesse tempo? E se ela vai emagrecer mais? Essas coisas. Em relação à cirurgia facial, a gente está pegando o exemplo de um paciente bariátrico, mas pode ser um paciente que emagreceu, que quer emagrecer mais. Ele pode fazer esses procedimentos ou cirurgia facial nesse tempo, mesmo se ele for perder mais peso? Não, assim, nenhuma cirurgia você deve fazer se você pretende perder mais peso. Então, se você, com emagrecimento, grandes emagrecimentos, a gente vê que existe um envelhecimento da face. Não só por conta da flacidez de pele, mas o que dá a beleza da face e a jovialidade da face são os compartimentos de gordura da face. E é isso que a gente usa para fazer o preenchimento e a harmonização facial. Então, a face ela também é feita de gordura, não é só de pele.
quando a pessoa emagrece, existe uma perda de volume nos compartimentos de gordura da face. Se a pessoa emagreceu, ficou flácida, fez um lifting facial e emagreceu mais, ela vai ter mais perda de gordura nos compartimentos da face e vai ter mais flacidez de pele. Não vale a pena. E o lifting nesses pacientes pós-bariátricos, ele não é simplesmente um lifting de pele. Então, não é simplesmente pegar e esticar a pele do rosto. A gente tem que fazer uma volumização do rosto e repor a gordura desses compartimentos de gordura corporal da face, de gordura facial, para a gente poder ter um rosto mais jovem, porque é isso que dá a jovialidade do rosto. Uma pergunta sobre a pele negra. O Botox tem uma duração maior? O resultado estético é melhor ou pior na pele negra? Sobre procedimento e até cirurgia com cicatrização. Não, o Botox não tem diferença de eficácia nem de duração em negros ou em brancos. Assim, até aqui no Brasil a população é tão mestiça que fica meio complicado até de falar disso. Mas não, em relação a negros e brancos, o Botox tem o mesmo efeito, a mesma duração, porque a gente observa que pessoas negras têm menos ruga. Porque a ruga está muito relacionada à exposição solar e aos danos solares na pele. E as pessoas negras têm menos ruga e têm uma qualidade de pele melhor por conta disso. Então, acho que se for ter alguma coisa, talvez seja um benefício das pessoas negras em relação a tratamento de ruga. Mas o Botox está relacionado à força muscular, não em relação à cor da pele. Muito bom. Temos mais 5 minutos aí, Mariana, para acabar, né? Deixar aí para você falar aí o que você quiser, agradecer, o que você achou, né, dessa experiência, mais os 3 minutos aí para a gente finalizar essa live. Bom, gostei muito de bater esse papo aqui com vocês. Passou tão rápido. Acho que tinha muito mais pergunta para responder. Pena que não deu para responder todas. Queria ficar aqui respondendo mais perguntas. Mas para encerrar, eu queria deixar aqui uma reflexão sobre tudo que eu falei sobre autoestima e cirurgia plástica. Então, eu frisei muito aqui que a gente consegue resolver a autoestima em conjunto com o paciente. Então, para eu ter o melhor resultado possível na autoestima, eu preciso que o paciente se cuide, se valorize e esteja bem consigo mesmo. Então, dieta, exercício, autocuidado, se cuide. E assim você vai ter o melhor resultado possível da sua cirurgia. Que bom, né? Prazer imenso, né? De dividir aí um pouco de você com todo mundo, né? Todo mundo teve um pouco de você aí falando sobre o resultado estético. Essa gracinha aí da minha testa eu não gostei, não vou fazer porque, né, a minha autoestima tá boa, graças a Deus, né? Tá bom? Achei excelente, muito boa. E que bom aí, estamos terminando mais uma live aí do CEDIF. Agradecer a todo mundo aí do CEDIF, ao meu irmão e tudo. Muito bom, Mariana. Tá? Muito Tchau, obrigada. gente. Tchau. Tchau, boa noite.